Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre frações interessantes, parte 1. Material digital em consonância com o currículo em ação, disponibilizado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Segundo bimestre, aula 4, sequência de atividades 5, para o oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Certo? Então nós vamos trabalhar hoje com uma continuação de números racionais, só que agora a gente vai estar trabalhando com frações interessantes. Dentro da questão de frações interessantes, nós vamos dar continuidade com aquilo que nós discutimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos sobre frações impróprias, certo? Hoje nós vamos falar também sobre frações próprias, frações aparentes e frações equivalentes, certo? Lembrando, uma fração imprópria é toda fração cujo numerador é maior do que o denominador. Então, automaticamente, a fração própria é o contrário, numerador menor do que o denominador. Objetivos da nossa aula de hoje: comparar e ordenar as frações associadas às ideias de partes de inteiros e divisão. Então, nós vamos trabalhar com divisão na aula de hoje, identificando frações equivalentes, frações próprias, impróprias e frações aparentes. Além disso, nós também vamos ter hoje sobre ler, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com ou sem o uso de uma calculadora. Certo? Então a gente pode utilizar e a gente pode não utilizar a calculadora. Ok? Então vamos lá. Para começo de conversa, então, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, nós temos uma situação, um problema que fala o seguinte: a professora Mariana foi dar as devolutivas de uma avaliação que sua turma do oitavo ano realizou. Durante a conversa, resolveu fazer uma provocação, perguntando a eles qual entre os três alunos escolhidos teve o pior desempenho, segundo ela. Paulo errou um terço das questões. Ana errou 2/6 das questões. José errou 3/9 das questões da prova. E aí, na sua opinião, quem teve o pior desempenho? Paulo, Ana ou José? Pensa um pouquinho. Dá aquela pausa no vídeo, tenta refletir, faça suas anotações, certo? Que no final da aula de hoje a gente vai responder essa pergunta. Ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Primeira coisa, foco no conteúdo. Então, olha só, presta bastante atenção no conteúdo da aula de hoje. Primeiro deles, o que são frações equivalentes? Uma fração será equivalente a outra quando for obtida a partir da multiplicação ou da divisão do numerador e denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Então, olha só o que eu estou querendo dizer exatamente isso aqui. Ó. Deixa eu trocar aqui, vai ter uma canetinha. Então, tem aqui, ó, 2/3, certo? Se eu multiplicar aqui, ó, o numerador por 3 e o denominador também por 3, eu vou obter uma fração nova. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, elas são equivalentes. Então, 2/3 é igual a 6/9, certo? Isso são frações equivalentes. Perceba que foi uma multiplicação, mas poderia ter o contrário. Poderia pegar aqui, ó, 18 e 27. Então, 18 e 27 avos. Eu posso trabalhar agora com divisão. Então, seja, se eu dividir aqui, ó, vou dividir aqui por 3. E também vou dividir por 3. Certo? 18 dividido por 3 dá 6. 27 dividido por 3 dá 9. Então, tá vendo? Agora eu tenho o seguinte, que 18/27 avos é igual a 6/9, certo? Posso trabalhar com divisão. E dava para simplificar mais um pouquinho ainda. Se eu simplificasse por 3 de novo, daria 2/3, certo? Percebe, no caso, que eu tenho as frações equivalentes ou por meio de uma multiplicação ou por meio de uma divisão. Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Lembrando que, olha só, não pode ser zero, tá? Não posso utilizar esse número para multiplicar ou 0 ou 1, porque o 1 não vai fazer diferença. O 1 não vai alterar a minha fração, certo? 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 1 é 3. Então eu não teria diferença, no caso, na minha fração, tanto para multiplicar como para dividir.
E o zero, ele não divide, então ele não efetua divisão, e ao mesmo tempo também, se eu multiplicar por zero, eu vou ter uma fração igual a zero sobre zero, e aí eu caio num problema, certo? Então, por isso que tem que ser diferente de zero, ok? Dando continuidade, fração aparente. Uma fração será dita aparente quando, ao dividir o numerador pelo denominador, a resposta resulta em um número inteiro. Então, olha só, 25 dividido por 5, ou 25 quintos, é 5, professor. 25 dividido por 5 é 5. 4 meios. 4 meios é 2. 18 sextos. Professor, 18 sextos é 3, porque 6 vezes 3 é 18. Então, ou seja, tá vendo? Se o resultado da divisão na fração resultar em um número inteiro, então ela é considerada uma fração aparente. Ok? Então vamos lá. Ó. Frações próprias. Nós vimos na aula anterior as frações impróprias, cujo número é maior que um inteiro, ou seja, o valor do numerador é maior do que o denominador. As frações próprias é o contrário. O valor do numerador é menor em relação ao denominador. Então, exemplo, olha só. 1/3, 1/2, 2/5, 3/7, 18/35. Tá vendo? Ó? Numerador menor do que denominador. Já nas frações impróprias é o contrário. Eu tenho 3 meios, 9 quartos, 18 quintos. Numerador é maior do que denominador. Ok? Então essa é a diferença de um para o outro. Atividade 1. Observe as frações do quadro a seguir. 3 quartos, 15 sétimos, 6 oitavos, 5 sextos, 1 quarto, 2 quintos, 5 vinteavos, 14 terços, 48, 16 avos. O que a gente quer nesse momento? Que você contorne em vermelho as frações próprias e em verde as frações impróprias. Certo? Então, olha só. Frações próprias. Numerador menor do que denominador. Então, 3 quartos é em vermelho. 15 sétimos, 15 é maior do que 7. Então, ela é uma fração imprópria. Pintar em verde. Ou circular em verde. 6 oitavos, 6 é menor do que 8. Então, ela é uma fração própria. Círculo em vermelho. 5 sextos, 5 é menor do que 6. Então também ela é própria. 1 quarto, 1 é menor do que 4. Própria também. 2 quintos, 2 é menor do que 5. Então ela é própria também. 5 vinteavos, 5 é menor do que 20. Então circula ele também, em vermelho. 14 terços, 14 é maior do que 3. Então, verde. 48 16 avos, 48 é maior do que 16. Percebe a diferença? Então a gente pega no caso e vai fazer 1 a 1. Dá uma pausa no vídeo, tranquilamente, resolva as que estão embaixo e depois você dá play no vídeo novamente e verifica se você acertou. Beleza? Voltando então para a gente fazer a correção da atividade, então, ou seja, nesse momento, no caso, a gente tem a correção da atividade aqui, contorno em vermelho as frações próprias e em verde as frações impróprias. E aí nós temos especificamente as frações em vermelho, como eu falei para vocês fazerem a parte de baixo, 1 milésimo, 2 oitavos, certo? Percebe no caso aqui, ó, que essa daqui, ela tá na cor errada, ela é verde, tá? Então deixa eu corrigir aqui, ó, certo? Essa aqui, ó, ela é verde. Por quê? Por quê, professor? Porque como é uma fração imprópria, 12 é maior do que 4, certo? Então, seja ela uma fração própria, certo? Ela é uma fração imprópria. E aí ela estava marcada ali como uma fração própria. Por isso que fazendo a correção. Ok? Então, dando continuidade. Atividade 2. Observe as frações do quadro a seguir e contorne em azul as frações aparentes e em laranja as frações equivalentes dentro do quadro. Nessa questão, sugestão, certo? Para facilitar a vida. Lembra que a gente ia fazer com ou sem a calculadora?
Nesse momento, pega a sua calculadora, certo? Você vai efetuar para mim as seguintes divisões. Então, seja, lembrando, é 3 dividido por 4. Então, 3 dividido por 4 dá 0,75. Marca embaixo, 0,75. 15 dividido por 7. Você vai ver lá que vai dar 2,14, 28, 57. Vai dar um número muito grande. Então, você vai colocar apenas 3 números, 14, 28, então 14, 2, certo? Depois o outro, 6 dividido por 8, 0,75. Depois, 5 dividido por 6, dá 0,83 infinitamente. Então, seja, um tracinho em cima do 3 pode dizer que vai repetir infinitamente. 1 dividido por 4, 0,25. Professor, mas por que a gente está fazendo isso? Porque é o seguinte, como a gente vai trabalhar agora com frações aparentes e frações equivalentes, o que é a diferença? Frações aparentes são aquelas cujo resultado é um número inteiro. Então, ou seja, nós vamos verificar quais delas não dá um número com vírgula, um número decimal. E frações equivalentes são aquelas cujo resultado da divisão são iguais. Então, ou seja, percebe no caso que já tem 3 ali circuladas, não tem? 1/4, 5 vinteavos e 2 oitavos. Por quê? Porque essas frações, o resultado é 0,25. 0,25 e 0,25. Então, ou seja, nesse momento a gente está utilizando a calculadora para que a gente consiga verificar qual seria o resultado. Então, tem aqui ó, 4,6, tracinho em cima, vai repetir constantemente. 48 dividido por 16 dá 3. 105 dividido por 63 dá 1,6. E o tracinho em cima, para repetir o 6 infinitamente. 7 dividido por 9 dá 0,7. O tracinho em cima, vai repetir infinitamente. 12 dividido por 4 dá 3. 42 dividido por 14 dá 3. 50 por 25 dá 2. 1 dividido por 1000, 1 milésimo, certo? 35 dividido por 21, 1,6 infinitamente. E 171 dividido por 10, que dá 17,1. Então, olha só, agora aqui, ó, quando a gente tem esses resultados, facilita para a gente verificar quem que é aparente e quem que não é. Então, vamos lá, ó, frações equivalentes. Frações equivalentes, ele pede para colocar em laranja, certo? Então, ó, 0,75. Tem esse aqui e tem esse aqui, certo? Então, esses dois são equivalentes, certo? Aí vamos ver se tem mais algum, ó. 35 21avos é 1,6 infinitamente. 105 é a mesma coisa. Então, significa que esses daqui são iguais, certo? Percebe que tem aqui, ó, 3, 3 e 3. Se eu colocar, eles também são equivalentes. Só que lembra que a gente tinha a situação de frações aparentes e frações equivalentes? Aparente é quando dá um resultado inteiro. E olha só, vou até apagar isso aqui, porque é o seguinte, esses números aqui são números inteiros. Então, se eles são números inteiros, significa o quê? Que eles são números aparentes. Então, aqui eu vou colocar em azul, certo? Então, ou seja, ó, deu 2, então ele é um número aparente. Deu 3, então esse também é uma fração aparente. Deu 3, é uma fração aparente. Deu 3, é uma fração aparente. Então, quando o resultado for um número inteiro, ele é uma fração aparente. Quando o resultado for decimal, mas for igual a outros, então aí eu tenho frações equivalentes, certo? Deu para entender? Então aqui a gente tem a solução no caso dessa nossa atividade 2. Deixar aqui mais claro, certo? Aqui fica mais claro para vocês verem a correção da atividade. Então, 3/4 igual a 6 oitavos. 1/4 igual a 2 oitavos igual a 5 vinteavos. 35 21avos igual a 105 63avos. E
50/25 é uma fração aparente. 50/25 avos, 42 14avos, 12 quartos e 48 16avos. Essas são frações aparentes, cujo resultado é um número inteiro, que a gente viu na atividade anterior, antes de fazer a correção aqui como um todo. Percebe que a gente pode utilizar a calculadora ou não, porque aqui a gente pode fazer de cabeça. Se eu multiplicar aqui por 2, dá essa fração aqui. Se eu pegar agora e multiplicar por 5, dá essa fração aqui. Se eu multiplicar aqui por 2, dá essa fração aqui. Se eu multiplicar aqui por 3, dá essa fração que está aqui. Dividindo, 2, 3, 3 e 3. Certo? Resultados inteiros. Ok? Então vamos lá. Aplicando, agora a gente vai aplicar os nossos conhecimentos adquiridos até o momento, mas também nós vamos aplicar os conhecimentos já adquiridos anteriormente. Que é o seguinte, olha só. A soma das frações representadas nas 4 figuras. Para poder ter soma de fração, a gente precisa que os denominadores sejam iguais, certo? Então, eu preciso fazer com que os meus denominadores tenham o mesmo tamanho, certo? E aí, ou seja, uma opção. Eu posso observar aqui, ó, que todo mundo, ó, se eu olhar para essa linha aqui, ó, para essa linha, eu tenho uma parte inteira. Depois eu venho para cá de novo, ó. Eu tenho mais uma parte inteira. E aí eu tenho aqui, 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 aqui. Mais uma. E a última, então eu tenho mais uma. Então foi dividido minha figura em 4 partes, certo? Na primeira, foi pintada uma parte das 4. Ou melhor dizendo, eu tenho 2 partes das 8 que estão divididas. Percebe que é uma fração equivalente? Aqui eu tenho também, se eu pegar e juntar esse quadradinho, mais esse quadradinho, mais esse quadradinho, mais esse quadradinho, ele pinta um inteirinho desse aqui. Então daria mais um quarto aqui também. Só que eu posso pintar os 4 verdes. Então eu tenho 4 de quantos? De 16, que foi dividido ao todo. Aqui não, já está inteirinho. Ó. Eu tenho uma parte das 4. E aqui também, ó, eu tenho uma parte das 4, mas eu posso também ter 3 das 12 partes que foram divididas. Então percebe que eu posso trabalhar aqui com frações equivalentes, certo? Então, olhando para a primeira figura, foram 2 de 8. Mas, para a segunda, foram 4 de 16. Para a terceira, foi uma das 4. Para a última, foram 3 das 12. Só que para a soma de fração, eu preciso, vou até trocar a cor aqui, eu preciso que 8, 16 e 4 e 12 sejam iguais. Então, para isso, eu vou trabalhar com frações equivalentes. Para que eu trabalhe com frações equivalentes, eu vou fazer o quê? Vou dividir a primeira aqui por 2. Vou dividir a segunda por 4. E vou dividir a última por 3. Por quê? 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Mais 16 dividido por 4, 4. 4 dividido por 4, 1. Essa do meio já é a própria, então vou deixar até em azul aqui. Já é o próprio 1/4. E 3 dividido por 3 dá 1. E 12 dividido por 3 também dá 4. Numeradores agora, ou denominadores agora são iguais. Então, mantém. Numeradores soma. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, 4. 4 dividido por 4, 1. Resposta final, letra C. Certo? Então, percebe no caso que aqui a gente está aplicando conhecimentos prévios, conhecimentos anteriores, certo? E também a relação de fração equivalente. Ok? Então, aqui está a correção da atividade de forma um pouquinho melhor, né? Mais visual. Percebe que ó, eu tenho 2/8 na primeira, 4 16avos, 1/4, 3 12avos.
simplificando por 2 a primeira fração, por 4 a segunda e por 3 a última. Eu vou ter 1/4, 1/4 e 1/4. Essa aqui já era 1/4, certo? Aí eu posso somar desde que os denominadores sejam iguais. Mantém o denominador e soma os numeradores. 1, 2, 3, 4. Então, 4 dividido por 4, 1, alternativa C, certo? Então, isso tem que ficar bem claro, ok? Dando continuidade, o que nós aprendemos hoje? Então, na aula de hoje, olha só, nós aprendemos o seguinte, que podemos identificar e diferenciar tipos de frações, sendo elas próprias, impróprias, aparentes e equivalentes, certo? Considerando numerador e denominador e também resultado. E também que podemos realizar soma ou subtração de frações, facilitada pelo conceito de equivalência, certo? Que são as frações equivalentes. Então, só para retomar, lembrando, frações próprias, numerador menor do que denominador, 2 é menor do que 3. Frações impróprias, 3 meios, 3 é maior do que 2, então é uma fração imprópria. Frações aparentes, 4/2, resultado 2. Resultado da fração, um número inteiro. Frações equivalentes, quando eu tenho um fator que multiplicado gera minha fração nova, ou dividido, tá? Vou colocar aqui 15, ou dividido, tá? Que gera minha fração anterior, certo? Isso aqui representa equivalência, certo? Equivalência de fração. Esse aqui, aparência, ou frações aparentes. Impróprias. Impróprias. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Certo? Mas frações impróprias. E frações próprias. Certo? Percebe, no caso, que a gente pode trabalhar com esse contexto durante as nossas aulas e no decorrer. Mas lembra dessa atividade no início? A professora Mariana foi dar as devolutivas de uma avaliação que sua turma do 8º ano realizou. Durante a conversa, resolveu fazer uma provocação, perguntando a eles qual, entre os 3 alunos escolhidos, teve o pior desempenho. Segundo ela, Paulo errou 1/3 das questões, Ana errou 2/6 das questões e José errou 3/9 das questões da prova. E aí, na sua opinião, quem teve o pior desempenho? Os 3 tiveram desempenhos iguais, não é mesmo? Porque se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, se eu dividir aqui por 3 e aqui também por 3, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Ou seja, 1/3, 1/3, 1/3. São equivalentes. Então, ou seja, quem teve pior desempenho? Nenhum dos 3. Eles tiveram um desempenho igual. Certo? Fechou? Então, muito obrigado. Referências da nossa aula de hoje: Doug Lemov, aula nota 10, 3.0, 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula, Porto Alegre, Penso 2023. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Caderno Aprender Sempre 2024, Língua Portuguesa e Matemática, Ensino Fundamental, 8º ano, volume 1. Lista de imagens da nossa aula de hoje, slide 3 e slide 4, referência de acordo com o site que nós temos aqui. E muito obrigado.